Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo da Coreia de São Paulo. Meu nome é Cláudio Souza, eu tenho a honra e o prazer de presidir a Coordenação Regional de Educação do Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos de Radiologia do Estado de São Paulo. E vamos estar reunidos aqui mais uma vez para bater um papo que contribua de alguma forma aí dentro da sua visão do que é a profissão e dentro daquilo que você busca crescer dentro da profissão. E hoje nós vamos ter aqui a presença de um ilustre profissional que é conhecidíssimo aí dentro da radiologia paulista e paulistana, uma pessoa que teve a oportunidade de ver todo esse crescimento da profissão e vou bater um papo com ele, buscando entender qual que é a visão dele de quando tudo isso começou, de como isso cresceu, de como isso pode ainda melhorar. É importante a gente lembrar que a profissão, tanto de técnico quanto a de tecnólogo em radiologia, de tecnólogo mais jovem ainda, né, são profissões joviais. Né? A nossa regulamentação ela é de 85 do técnico em radiologia, na verdade. E o tecnólogo veio depois, por meio de resolução. Ainda hoje buscamos aí uma regulamentação que está tramitando na PL 3661/2012. E o que foi que aconteceu no meio desse caminho todo? Então hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de falar com uma pessoa que teve passado por tudo isso e hoje ainda encontra-se aí na atividade, ainda bem, né, profissionais de excelência, eu acho que não devem se aposentar, devem estar sempre de alguma forma ali buscando trazer melhorias, trazer uma visão de crescimento para a profissão. E eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo o nosso amigo e professor Alexandre Araújo. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Cláudio. Obrigado aí pelo convite. Parabéns aí ao CITR da 5ª Região pela iniciativa aí da área de educação. Estou muito feliz de a gente poder bater esse papo e trazer um pouco da minha experiência aí para vocês. Bacana, professor. Naturalmente que muitos já o conhecem, mas sabe o que eu percebo? Que a nossa safra de profissionais, ela tem sempre uma safra nova a cada semestre. E às vezes, né, com esse mundo da internet, principalmente, onde a galera hoje busca muito tudo na internet, né? Por isso que é importante o conselho estar presente na internet hoje, para poder mostrar, olha, existe aqui o conselho, existe atividades sendo desenvolvida. Então, a sua apresentação, eu acredito eu, que será para essa galera mais nova que está chegando, porque a galera que já está no mercado aí, que já é da profissão, seguramente, de alguma forma, já ouviu falar no professor Alexandre. Mas peço a gentileza para o senhor poder se apresentar aí para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de lhe conhecer. Muito bem, então, eu sou Alexandre Araújo, né? Eu tenho 33 anos aí de atuação na área de radiologia. Comecei como câmera escura em 1988, né? Ainda realmente a nossa profissão estava começando muito. Atuei alguns anos como câmera escura, depois como técnico, depois fiz a faculdade de tecnólogo, depois eu até contar um pouquinho dessa trajetória aí para o pessoal. Hoje, eu sou tecnólogo, tenho especialização na área de educação à distância, na área de neuroanatomia, fiz mestrado na área de engenharia biomédica. Sou formado também, além de tecnólogo em radiologia pelo São Camilo de São Paulo, fiz uma faculdade de economia, bacharel em ciências econômicas. E durante esses 33 anos, eu tenho um bom tempo na área de aplicação de tomografia computadorizada, foi application da Toshiba, que hoje é Canon, por mais de 7 anos. Fui professor, sou professor hoje, né? Fui professor do curso de medicina, passei num concurso para ser professor de anatomia num curso de medicina, fiquei muitos anos lá, dei aula em vários outros cursos e trabalhei muito na operação e na gestão de equipamentos de centros de imagem de uma maneira geral durante esses 33 anos. Sou autor de livro, em 2006 escrevi um livro de tomografia, que até hoje ele circula, né? Eu até brinco, pessoas não comprem o livro, porque ele é de 2006, o contrato já acabou faz 7 anos, eu não ganho mais nada com isso, o cara insiste em vender o livro que está até desatualizado. E nem se aplica, né, professor? Isso, boa parte do livro até não se aplica mais, mas tem um livro novo publicado, que é um tratado completo de diagnóstico por imagem, e toda essa historinha breve aí é porque a radiologia acaba apaixonando a gente, e a gente acaba, então, se envolvendo com a educação, com a profissão de uma maneira geral, porque ela avança muito rápido,
e de uma certa maneira essa é a minha história nesses 33 anos. Já palestrei em vários países, representando aqui o Brasil, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, e em diversos congressos por aí, participando, palestrando, aprendendo e fazendo grandes amizades. Eu acho que é um Cara, pouquinho... eu fico muito feliz quando eu ouço, e nós tivemos aqui já também um bate-papo na Semana da Educação com o professor Ednei, que ele é tecnólogo em radiologia também, e ele é anatomista, cara. E passou no curso de medicina também, dando aula no curso de medicina, enfermagem, fisioterapia. E quando eu ouço que tem mais pessoas assim como ele, o senhor colocou aí, teve a oportunidade de lecionar no curso de medicina, palestrando fora, eu vejo o quão grande é a nossa profissão, e é justamente nessa tecla que eu costumo bater com todas as pessoas que estão ao meu redor, e principalmente com os alunos. A gente vê que, de certo modo, a gente não tem uma valorização interna quanto deveria ter. Né? Muitas vezes há uma depreciação acerca de vou fazer a graduação para quê e tudo mais. Olha aí, olha o currículo do professor. Né? Será que a graduação não contribuiu para isso? Vamos deixar para ele responder. Professor, o senhor falou São Camilo, primeira turma de São Camilo? Sou da terceira turma do São Camilo. Terceira turma do São Camilo. Vou até aproveitar e puxar um gancho aí da sua fala, Cláudio. Assim, quando eu fui fazer, eu entrei na turma do ano de 2000, tá? Entrei na turma do ano de 2000 lá no São Camilo. Eu já era técnico, tá? Eu já estava começando já a fazer algumas aplicações para Toshiba, porque essa idade da gente acaba revelando. Eu tive a oportunidade de fazer uma das primeiras tomografias do Brasil. Sim. Eu trabalhava como câmera escura num grupo aqui em São José dos Campos, e esse grupo comprou a 4ª tomografia do estado de São Paulo. Pegou as gerações ali, né? Peguei os aparelhinhos que eram os TCT, que a gente chamava 500, eram máquinas... rudimentares. Bem rudimentares mesmo, mas para a época as máquinas custavam quase $1 milhão, né? Então, eu acabei pegando essas primeiras máquinas, ainda trabalhando como... Eu era câmera escura e trabalhava já como técnico também. E aí, eu preciso de alguém para aprender tomografia. Eu fui lá, comecei a aprender. Aí eu lembro que eu comecei a dar curso, isso em 1993, 94. Né? Você já era nascido, Cláudio, em 94? Eu sou de 87. Tá vendo? E aí eu comecei a dar alguns cursos. Aí, quando começou a faculdade de tecnólogo aqui no estado de São Paulo, que antes só tinha no Rio, eu estava indo para o 4º ano da faculdade de economia. Falei, vou terminar e depois eu ingresso. Eu terminei e ingressei no tecnólogo. Muita gente, Cláudio, me perguntou, por que você vai fazer tecnólogo? Você já é técnico. Eu tinha 2 empregos na tomografia. Naquela época, a tomografia pagava 10 salários mínimos por mês para cada serviço que você tinha na tomografia. Né? Era muito bom. Era muito dinheiro, era muito, muito dinheiro. E aí eu fui fazer a faculdade, ainda fazia alguns bicos para Toshiba já. E eu falei, cara, eu vou fazer faculdade porque a profissão está evoluindo, eu quero fazer outras coisas na minha vida. E a primeira fala que eu não posso deixar de falar, se eu não tivesse feito, Cláudio, a profissão não tinha me aberto várias oportunidades. Quando depois eu continuei como application, o application só podia ser profissional de nível superior. Eles não aceitavam técnico fazendo a aplicação de uma maneira geral, né? Então, isso já foi uma situação. E eu segui uma carreira muito bonita na docência. Eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de dar curso. E eu terminei a faculdade, começou a escola técnica a me chamar, e a escola técnica era muito ruim. E eu, de raiva, eu montei uma escola técnica, é verdade. Eu, de raiva, sem dinheiro, falei, vou montar uma escola, porque os que os caras estão fazendo é brincadeira. E aí eu comecei a dar aula em faculdade, continuei os meus estudos, fiz especialização. Falei, cara, eu quero seguir carreira. Fui para o mestrado, e um dia um professor me ligou e falou, cara, precisando de alguém para dar anatomia, e anatomia com imagem no curso de medicina. Você conhece alguém? Falei, mas o que você quer? Eu gostaria de ser um médico, mas ele tinha que ter titulação, tal, que não sei o quê. Falei, mas como é a vaga, tal, né? Falou, Alexandre, manda um currículo seu. Quando eu mandei meu currículo para a faculdade, os caras viram que eu tinha mestrado, especialização. Você pode vir dar uma aula teste? Falei, posso. Eu fui, dei uma aula para o pessoal da medicina, teste.
E o cara falou, vai ter um concurso, se inscreve no concurso. Eu fiz o concurso e passei nesse concurso e fiquei 6 anos praticamente dando aula no curso de medicina, concursado, e depois eu saí. Contei essa história breve, porque é um caminho que hoje, um profissional que é técnico, que faz um curso de tecnólogo, ele começa a abrir algumas outras portas, como aconteceu comigo, uma carreira de docência. Eu fiquei 11 anos numa outra faculdade vinculado a ela. Depois eu pedi desoneração lá do concurso público, eu não quis mais continuar na faculdade, porque eu recebi uma oportunidade de trabalho muito boa, mas também trabalhar como application, docente no nível superior, dar aula no curso de medicina, e outras oportunidades que vieram na minha vida, a faculdade me ajudou demais. Eu lembro claramente assim, as pessoas falam, mas você já é técnico, você já trabalha com tomo, trabalha com ressonância, você não vai aprender nada lá. Eu aprendi muito lá. Não foi só a questão do currículo. Eu estava lá pronto para poder aprender. Então, eu tinha professores lá que trabalhavam comigo, que conheciam, né, o meu trabalho, que eu já dava palestra no JPE. Cara, você está aqui, vamos aprender. Me abriu inúmeras oportunidades. Não só a titulação, mas como também ampliou meu conhecimento, a minha visão e o meu relacionamento. Vários amigos meus de turma de faculdade hoje são coordenadores de faculdade, diretores de faculdade, são applications, são colegas que acabaram abrindo oportunidades de um para o outro. Então, já é, né, uma coisa antiga, mas a educação vai te abrindo portas, vai te abrindo oportunidades que, às vezes, no primeiro momento, a gente não vê. Isso não quer dizer que um técnico vai saber menos. Eu tenho vários amigos que são técnicos que dominam ressonância, dominam tomografia, como qualquer cara que tem título de mestrado, doutorado. Não é essa a discussão, né? Mas a discussão que o mercado acaba seletivando para ser um gestor, como você citou no começo muito bem. Eu vejo isso, vejo que as empresas hoje estão seletivando. Eu quero um supervisor, eu quero um gestor, eu quero um coordenador. Ele já tem um olhar maior para o tecnólogo, né? Então, quer dizer, você já começa a perceber que o mercado já começa um processo seletivo, e eu sempre falo para os meus alunos, eu fiquei 4 anos como coordenador de uma faculdade de tecnólogo, e muitos eram técnicos, e alguns deles questionavam exatamente isso. Eu falei, meu amigo, você vê as oportunidades que de repente vão aparecer, né? Que você vai estar pronto. Aquela questão de sorte, né? A sorte é uma questão de você estar pronto para receber ela. E tem que estar pronto, é uma titulação, é um desenvolvimento profissional. Então, acho que se eu fosse deixar alguma dica, alguma mensagem, mas a minha própria história conta muito isso. O desenvolvimento do conhecimento, ele abre muitas portas para a gente. Entendeu? Cara, eu acho muito bom ouvir isso de você, e já ter ouvido isso de outro profissional, e certamente temos muitas outras histórias semelhantes que corroboram com o nosso discurso de que é importante você continuar estudando. Obviamente que, de forma alguma, a gente vai atribuir à titulação a competência da pessoa. Temos ótimos técnicos em radiologia, excelentes técnicos. Só que esse técnico em radiologia, ele vai conseguir mostrar esse talento dele numa faculdade de medicina, por exemplo? Ele não vai conseguir, ele não vai ter essa oportunidade, porque existe uma burocracia, existem as regras do jogo já, entende? Então, temos excelentes técnicos, poderia listar aqui um monte, mas a questão o mundo globalizado, ele criou umas regras, e a gente precisa se adequar a elas. E qual que é a minha preocupação maior? A minha preocupação maior é que o nosso profissional não enxergue isso e em consequência disso, os espaços que são rotulados para profissionais de nível superior acabem sendo preenchidos por outras profissões e não a nossa. Isso. E não por falta de competência, mas por falta de buscar essa questão de estudo, por falta de buscar. Eu escuto muito de profissionais hoje, mais ou menos o que o senhor narrou. Eu já tenho 2, 3 empregos. Eu vou fazer a faculdade para quê? Então ele pensa em continuar só fazendo exame. Não tem problema nenhum nisso. Então, de verdade, você não precisa buscar a graduação, porque você quer continuar
a sua carreira profissional na operação. Só que existe um mundo além da operação. Um mundo. Inclusive, aqui na Semana da Educação, num bate-papo tratando de gestão com o professor Getúlio e com o professor Evandro, o Evandro não é da radiologia, ele é só da parte de gestão, né? Eu dei uma sugestão aqui para eles que, na verdade, quem é estratégico de gestão, e o professor Alexandre talvez vai falar que eu fiz uma burrice. Mas veja só, professor, eu tenho uma aluna que ela trabalha na parte de glosa de um grande convênio médico. E toda vez que aparece alguma coisa lá que é voltado para a parte de imagem, ela me procura. O último que eu lembro de cabeça que ela me procurou é que uma clínica, ou hospital, não sei, mandou para eles lá um pedido onde eles utilizaram 200 ml de contraste numa tomografia de crânio. E ela me perguntou se isso era possível. E aí eu expliquei para ela que não e tudo mais, e foi glosado. Né? Não havia possibilidade de se ter feito isso. E aí, olha o insight que eu tive. Se nós tivéssemos uma empresa de consultoria para glosas, composta só por profissionais de radiologia, será que os convênios não iam querer isso? Quanto eles não iam conseguir resolver? É verdade. Já pensou nisso, professor? Lógico, faz todo sentido. Nunca pensei, mas faz todo sentido. Você entendeu? Então, assim, só que a gente, infelizmente, dentro da nossa formação, acabamos, de certa forma, sendo doutrinados à operação. E existe um mundo além disso. E esse enredo todo para perguntar ao senhor, mudou, na sua perspectiva, desde que o senhor se formou lá atrás? Obviamente que boa parte, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, do seu sucesso profissional foram de iniciativas próprias e não de estímulos da graduação. Porque, na atualidade, eu não enxergo em totalidade esse estímulo. Temos uma instituição ou outra que trabalha formando, de fato, profissionais de nível superior, mas, de modo geral, a gente ainda está um pouco enraizado nessa questão de operação, né, e tudo mais. Mas, de lá, da sua formação para cá, o que o senhor percebeu de modificações estrutural dentro da formação de nível superior? Bem, Cláudio, eu acho que você, até a tua colocação inicial já coloca um pouco a situação. A gente não teve muitas mudanças significativas na formação do tecnólogo, né? Eu acho que isso é um grande prejuízo, atraso que a profissão vai ter que correr atrás, porque assim, o tecnólogo, a gente tem, eu trabalho num grande grupo que é muito forte no EAD, não na radiologia, mas em outras áreas. Eu acho que ela é uma solução. Pode aproveitar e dizer qual que é o nome do grupo que o senhor trabalha. É só o grupo educacional, né? Chamam ITS, mas ele tem várias marcas, entre elas tem uma marca muito forte na educação de distância, que chama Uninter, mas eles não têm radiologia. Mas eu acompanho muito de perto, né? Hoje o meu cargo é pró-reitor de graduação e pós-graduação dentro do grupo, então eu acabo me envolvendo com todas as áreas da profissão. E a educação à distância, falando do tecnólogo, por exemplo, ela, para algumas atividades, ela trouxe uma oportunidade. As pessoas não podiam fazer faculdade, não tinham tempo, e eu já vi vidas transformadas aqui dentro da educação à distância. Mas na radiologia eu acho que a gente merece um olhar um pouco mais severo no tecnólogo. A profissão nossa, ela é uma profissão muito prática, por isso que é uma profissão técnica, ou de tecnólogo. Então, se ele não tiver um grande exercício de aprendizado da prática, ele não vai se tornar um profissional. Esse é o primeiro ponto. Tanto isso no nível técnico quanto no nível superior. Isso já é uma realidade. E eu percebi que o tecnólogo, eu fiz uma faculdade que era muito clássica, o São Camilo, ele era 3 anos e meio, ele era muito severo. Eu lembro que metade da turma ficou no meio do caminho, reprovou mesmo. Anatomia, a gente tinha o mesmo professor que dava lá no curso de medicina. A faculdade, na época, custava R$700. Cara, eu tô falando de 21 anos atrás. Ela custava R$700, Cláudio. A minha última mensalidade foi R$700. Nem hoje ela custa isso. Então, era um processo mais seletivo. E saiu gente boa de lá? Saiu. Vou dar alguns nomes aqui de pessoas que circulam no nosso meio. Professor Bergman, Rafael Ruiz, Lucivaldo, Carlos André. E eu poderia citar mais dezenas de pessoas que cresceram na profissão devido à severidade do curso, porque o curso ele é, sim, um balizador, um direcionador. E, infelizmente, isso é minha opinião, tá? Mas como educador, eu tenho uma grande experiência na educação, o curso de tecnólogo não evoluiu como uma profissão.
precisa. A nossa profissão é uma profissão que evoluiu demais. Os últimos 10 anos, ela evoluiu muito, talvez igual ao que evoluiu todos os tempos anteriores. Então, nós temos a dádiva, a vantagem, né, que nós escolhemos uma profissão que evolui o tempo todo. Muitas profissões, elas vão decaindo com o tempo. A nossa não. A nossa está evoluindo tecnologicamente. Só que a educação no Brasil, falar no Brasil porque eu conheço a educação dos outros países, tá? Elas não evoluíram da mesma maneira. Evoluíram muito mais. Então, quando você fala de um technician, de um radiologist nos Estados Unidos, os caras estudam no mínimo 3 anos, já determinado ou para tomografia, ou para ressonância, para ultrassom, e depois os caras ainda fazem 4, o 5º ano. Boa parte da Europa é assim, e existem países aqui como no Chile, aqui na América do Sul, que também... Licenciado, né? Então, o cara escolhe uma área, atua fortemente, tem uma bela formação. Então, nós estamos atrasados nisso. Então, o tecnólogo no Brasil, ele não evoluiu. Isso por culpa das faculdades, talvez por a gente ainda não ter uma organização profissional como a nossa categoria merece, né? E por isso que dá oportunidades para outras, que não é a nossa temática aqui, mas para outras atividades também embarcarem numa profissão que paga bem, tá? Ela paga bem. Eu, como economista, posso dizer muito claro, hoje um tecnólogo, um técnico tecnólogo que tem 2 empregos aqui no Brasil, ele está entre os 10% mais bem remunerados do país. Eu não estou falando que é pouco, não estou falando que é muito, que não é merecido. Nada disso. Só estou colocando para todos que quem tem 2 empregos, que vai ganhar na casa de uns R$6.000 por mês, ele estará entre os 10% mais bem remunerados em regime de CLT do Brasil. Então, o que a gente tem que entender, que precisa sim, respondendo mais diretamente à tua colocação, o tecnólogo não acompanhou. Eu vejo que o tecnólogo EAD, para quem não é técnico, é um curso muito fraco, perdido, tá? Me perdoe a minha verdade. Eu acho que o cara vai ter que se desdobrar para se tornar um profissional competitivo no mercado. Para quem é técnico, eu acho até que é uma alternativa, mas um bom curso de tecnólogo para nossa profissão, ele está fazendo falta e fará falta no futuro muito breve. Por quê? A gente não vai ter capacidade de acompanhar toda essa tecnologia. Quando você olha para a ressonância, olha para a tomografia, nós dois aqui somos apaixonados e estudiosos da tomografia. O cara que era especialista em tomografia 10 anos atrás, hoje em dia o cara não é especialista de mais nada, entendeu? Hoje você vê estrutura na tomografia que você não via antes, tem artéria que você vai ver lá na coluna, que você vai ver a ramificação mesentérica, você não via nunca na tomografia, eu nem sabia que existia. Só que o cara tem que estudar. Hoje você vê parte fisiológica, hoje a parte cardíaca em tomo está evoluindo, está chegando coisa nova para estudar ventrículo, tudo em movimento. Então, o que acontece? A gente vai ter que estudar. O médico hoje faz residência de 5 anos, cara, para determinadas áreas. O médico já estudou 6, às vezes mais 5. Como que eu operando, estudando 1 ano e meio, vou ser técnico em radiologia, vou dominar medicina nuclear, vou dominar tomografia, ressonância? Nem o tecnólogo em 3 anos está fazendo isso. Então, o que acontece? Precisamos melhorar o técnico, precisamos melhorar o tecnólogo, e além disso, ambos têm que entender. A educação, ela é continuada ou contínua o tempo todo. Por quê? A profissão que eu escolhi para trabalhar, ela evolui o tempo todo. E a gente vive um mundo, né, para quem é da área de gestão, que chama lifelong learning. Lifelong learning quer dizer aprendizado por todo o tempo. Quando você pergunta para um profissional de gestão de pessoas, qual que é o profissional do futuro? É o profissional que está estudando, que está aprendendo o tempo todo. E quem escolheu trabalhar na área de tecnologia, nós trabalhamos na área de tecnologia em saúde. Ele tem ação hoje, olha que eu tenho aqui dentro do grupo Escola Técnica, temos pós-graduação, e a gente sabe, é um desafio que a gente tem pela frente. Mas eu costumo dizer, eu tenho uma palestra que eu gosto muito de fazer, que eu falo, o desafio, ele é a porta de entrada da oportunidade. Porque se tem um desafio,
ela tem oportunidade. Então, esse cara que a gente está falando aqui, que vai fazer um bom curso de técnico, um bom curso de tecnólogo, que vai continuar a profissão dele, como você mesmo falou, que ele vai abrir a visão dele além da área operacional, eu afirmo, ele não vai ficar sem emprego. Ele vai ter 2 empregos. Ele vai poder escolher empregos. Ele vai poder trabalhar em outras áreas além da área de operação. Por quê? Porque a tecnologia está avançando muito, a longevidade, a necessidade cada vez mais de exames de imagem para pesquisa da saúde, todos esses fatores são favoráveis à nossa profissão. Então, a gente tem todo um cenário muito favorável aí para isso. Só que sem a educação, sem um bom curso de tecnólogo, eu acho que a gente vai ter um grande desafio, um grande atraso. Já estamos tendo e vamos ter à frente. Esse eu acho que é o nosso abacaxi aí, não é não, Cláudio? Como que você acha que eu ajudei aí ou não? Com certeza. É um abacaxi que nós vamos ter que descascar para que a gente possa continuar seguindo como profissão. Mas eu percebo, professor, que, e agora não é uma exclusividade da radiologia, mas do mercado de educação profissional, que a gente acaba recebendo pessoas que o ensino de base não deveria ter deixado passar para o mercado profissional ainda. Né? Então existe esse despreparo. E aí chega para nós um público, obviamente que não todos, toda generalização é burra, que tem uma visão deturpada do que é o mercado profissional, e agora eu falo como um todo, e do que é estudar. Porque para alguns, ele entende que ele investiu dentro de um curso técnico, por exemplo, ele tem um diploma, logo ele tem que ter uma oportunidade. Né? Eu vejo que muitas pessoas enxergam dessa forma. Confesso que até eu mesmo, quando comecei a estudar, a pensar em uma profissão, eu tinha essa visão um pouco distorcida, mas ainda no desenrolar do curso técnico, ainda antes da graduação, eu já percebi que o buraco era um pouco mais embaixo. Mas, infelizmente, algumas pessoas não percebem isso, mesmo após formadas. E aí, infelizmente, formada à base de retalho, né? A gente sabe que nem todo mundo passa por um crivo ali, igual o senhor colocou, que na São Camilo o negócio era rigoroso, né? Se a gente fizer hoje o mercado educacional, como era feito à época que a São Camilo que o senhor se formou, como é que ficam as salas de aula? E aí a culpa não é da formação profissional. A culpa é do ensino de base, fundamental e médio, que não poderia ter liberado essas pessoas para adentrar no mercado profissional. Né? E aí não é uma questão de inclusão, de acessibilidade. Né? Existem muitos discursos bonitos acerca disso. Mas esse discurso bonito hoje levou a quê? Levou a muitas pessoas com diploma. E aí, faz o que com esse diploma? Porque a pessoa simplesmente acreditou que pelo simples fato dela ter acesso, né? E hoje o acesso não tem relação nenhuma com mérito, né? A gente sabe que lá atrás, você entrar numa universidade privada era por mérito também. Havia ali um processo de seleção, que hoje já não existe mais. Né? Então, o mercado, de certa forma, eu enxergo que ele criou um problema para o mercado profissional. E naturalmente que nós sabemos que o mercado de trabalho, ele faz essa peneira depois. Mas até que ele faça essa peneira, as coisas vão se modificando. Se hoje nós temos problemas de disputa de espaço dentro do mercado de trabalho, se deu graças a isso. Por quê? Nós temos aí uma grande quantidade de pessoas sendo formadas, mas uma pequena quantidade de profissionais, né? De pessoas que realmente estão qualificadas. É o que o professor Alexandre colocou. Hoje, o profissional que é profissional, e aí não é a pessoa que se formou, que tem um diploma, isso daí é simples de se obter. O diploma não é a parte difícil. O difícil é que você se torne um profissional para o mercado de trabalho. Quando eu digo se tornar profissional, é você ter habilidade, desenvolver habilidades que atendam à necessidade daquele mercado. Eu sempre faço esse desafio e até hoje
eu não tive resposta, fiquei sem resposta. Me traga uma pessoa que é capacitada, habilitada e profissional em tomografia e ressonância magnética e está desempregada. Eu não conheço essa pessoa. E todas as pessoas que eu converso têm o mesmo entendimento. Porém, nós temos uma chuva de pessoas com diploma que não entenderam que para ela ser profissional é outra coisa. E aí cria esse abacaxi que nós precisamos tentar descascar. Nós trocamos a roda do carro com ele andando. E aí, para a gente caminhar aqui, professor, para o nosso fim, eu acredito que talvez a PL 3661/2012, que traz a regulamentação do tecnólogo em radiologia e faz uma segmentação das atribuições do profissional de nível técnico para com o profissional de nível superior, talvez dê um pouco mais de clareza para os profissionais e também para o mercado de trabalho. Outra coisa bacana que nós tivemos recentemente é a possibilidade do profissional de radiologia ser RT nos serviços de imagem, coisa que antes nós sabemos que só era destinada ao público médico. E hoje nós temos essa possibilidade. Mas me diga, como que eu vou conseguir pleitear junto a uma empresa de diagnóstico por imagem essa vaga de RT se eu não tenho profissionais de nível superior com esse engajamento para gestão, empreendedorismo, né, que busca ocupar, e logo mais nós vamos ter aí também, já temos a previsão do SPR, que é o Supervisor de Radioproteção em Diagnóstico por Imagem pela RDC 330, mas ainda falta algumas normatizações que devem vir do CONTER, né, tem que vir do CONTER. A Anvisa, inclusive, já posicionou que são os conselhos de classe que precisam normatizar isso. Nós vamos ter mais uma função aí, que acredito eu que o SPR deva ficar exclusivo para o tecnólogo em radiologia. Mas aí eu pergunto, onde estão os tecnólogos em radiologia que de fato têm um total conhecimento de radioproteção, por exemplo, para assumir essa função e não meramente assumir a função com um diplominha que fica colado no quadro da instituição? O senhor acha que a PL vai ajudar a gente a descascar esse abacaxi, professor? Não, eu acredito muito que vai ajudar, né? Eu acho que é o que você falou, ainda falta acertar alguns detalhes, isso envolve uma relação muito bem casada com o CONTER, né? Para poder não só o projeto ser aprovado, mas depois isso ser aplicado. Uma coisa é aprovar, a outra é aplicar, né? E eu acho que aí depois disso, eu acho que acontece naturalmente essa evolução. Fala, pô, se eu sou tecnólogo, se eu tivesse conhecimento em radioproteção, se eu tivesse conhecimento de gestão, eu posso pleitear aquela vaga, porque aquela vaga já está predisposta à minha atividade profissional. E aí é o que você também está colocando muito bem. O outro ponto é que a instituição de ensino também dá essa bagagem para ele. É o que você falou. Cada um é responsável pelo teu sucesso. Não adianta ficar botando a culpa na escola, na faculdade, no pai, no vizinho, porque isso daí vai fazer você perder tempo. Mas, se você tem a prerrogativa, que isso está dentro da atividade profissional, tanto por um projeto de lei, quanto ainda distribuído muito bem pelo conselho, né, da profissão, o mercado já está ali predisposto para você. Basta você, pô, se eu não tenho esse conhecimento na faculdade, como a gente diz no popular, dê seus pulos. Vá atrás de um curso de radioproteção, para você poder entender, para você poder assinar, né? Saber o que você está assinando, né, Cláudio? Não é só a carteirada que vai resolver. Pô, não, a gente tem que fazer isso, temos que diminuir sim, temos que controlar essa repetição, temos que diminuir a dose sim na tomografia. Nos Estados Unidos é crime. Ou você dá a dose certa na tomografia, ou é crime. O cara responde pela exceção de dose excessiva em tomografia computadorizada que opera na tomografia. Então, são grandes oportunidades que a gente está tendo da evolução da profissão. Mas, além desse ponto que a gente já discutiu, que a gente tem um déficit de formação no mercado, toda a introdução que você fez agora na última parte, também relata o seguinte: o profissional tem que entender que ele vai ter que correr atrás. O curso técnico e o curso superior é a porta de entrada, não é o fim. Ele é o começo da jornada profissional. E isso que está surgindo da PL e depois, de fato, sendo aplicado aí em parceria com o CONTER, eu acredito que seja uma grande oportunidade, mais uma oportunidade na nossa atividade profissional. Só para dar um dado interessante também, Cláudio,
E em 2019 foi feito um estudo nos Estados Unidos, né, que é o Instituto Labor, Statistics Labor Institute, que é um instituto americano que classifica sobre o trabalho, a evolução do trabalho. 100 profissões mais promissoras e mais bem pagas para 2020 nos Estados Unidos. Dessas 100, 4 profissões entre as 100 eram da área de radiologia e diagnóstico por imagem. Que lá era ressonância magnética, medicina nuclear, lá eles fazem ultrassom e radioterapia. Então, os 4 technicians, um de cada área, porque lá é separado, entre aspas, entre 100 profissões mais promissoras, mais bem pagas, promissoras no sentido de ter oportunidade de trabalho, 4 delas eram da área de radiologia e diagnóstico por imagem. O que acontece nos Estados Unidos é tendência no mundo inteiro. Então, essa questão da gente estar estudando, estar evoluindo e acompanhando, ela é fundamental aí para quem se preparar. Você colocou muito bem. Quem pegar o diploma, o certificado e achar que eu estou pronto e o mercado está fechado, está muito, mas muito enganado. Aí vem alguns oportunistas e falam que a culpa é de A, de B, de C, de D, e não fala para a pessoa o que importa. Fala, você começou a estudar, continua, que é o que você falou. Como que o mercado contrata pessoas com 2? O cara tem 2 empregos, a clínica vai lá e contrata o cara. Qual que é o sentido disso? Se adequa, né, para ele. Se adequa para ele. Falou muito bem, porque não tem cara pronto. Exato. Entendeu? Não faz sentido isso. Então, eu acho que são reflexões aí que é bem oportuno o pessoal fazer para entender esse mercado que é lindo, maravilhoso, e tem muitas oportunidades, e terá mais ainda no futuro. Eu tenho certeza que hoje o mercado de radiologia, ele tem muito mais oportunidades do que teve quando eu e você começamos. Sem dúvidas. Muito mais. E sem contar do fato de hoje ter mais oportunidade, ela é mais visível a todos. Sim. Com a internet, né? Isso. Então, poxa, na nossa época era o network raiz, né? Era aquele contato ali físico com a galera e mostrar a que você veio, né? E se destacar e tudo mais. Hoje, por mais que a galera reclama, mas a galera reclama, só que ela não consegue enxergar o que está impedindo ela de chegar numa oportunidade, né? Por exemplo, um currículo mal estruturado. Isso. Nem te chamam para entrevista, você tem o currículo. E quando eu digo currículo mal estruturado, não é que você não tenha um currículo, tenha experiência. Eu odeio quando eu escuto a galera falando, eu não tenho experiência, pedem experiência, mas se não dão oportunidade, como eu vou ter experiência? Não é isso que eu estou falando. Experiência é aquilo que você sabe fazer. E o que você sabe fazer, dentro da sua formação, você teve a oportunidade de desenvolver as habilidades, tá? Se o professor Alexandre for contratar alguém para tomografia, ele não quer saber se ele se formou ontem. Ele quer saber se ele sabe fazer tomografia. Isso mesmo. Ninguém quer saber se você tem registro em carteira. Todos os processos seletivos que eu passei na minha vida, ninguém perguntou para mim, deixa eu ver sua carteira, quanto tempo você tem de experiência. A pergunta é, você sabe fazer o quê? É isso aí. Eu sei fazer isso, isso, isso e isso. Sério? Vamos para o equipamento. Okay? Lá a gente desenrola. Você entendeu? Então, esse discurso vai muito de encontro com aquele ditado que diz, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Então, é muito mais fácil eu dizer que a culpa é do conselho, que não faz o trabalho que ele deveria, da instituição, que não forma como deveria, do céu, da lua, da terra, do que eu olhar no espelho e falar, cara, a pessoa, você que não está fazendo a sua parte. Eu não conheço ninguém que de fato se esforçou e não conseguiu. Eu não conheço essa pessoa. E olha que, assim, o senhor muito mais do que eu. Quantos alunos a gente pega ali, ó, engatinhando, e aí ele se forma e fica frustrado. A gente fala, não, filho, vem cá. O que você está sabendo fazer depois de formar? Não, o que você sabe? Então melhora isso. Corre atrás. E ele se esforça, e dali a pouco a gente encontra ele num evento. Ou melhor ainda, a gente encontra ele, sabe aonde, professor? Numa sala de professores. É isso mesmo. Não é? Quantas histórias nós temos desse tipo, sabe? Quantas pessoas que vêm e falam, poxa, professor, obrigado pelo aquele puxão de orelha, que se não fosse aquilo eu ia ter desistido, mas de fato eu estava negligenciando a minha profissão, eu não estava, eu achava que eu tinha que ter uma oportunidade, mas eu não estava pronto, e isso acontece muito.
pessoa quer uma oportunidade e quando essa oportunidade chega, ela não está pronta. É E isso aí, mesmo. às vezes, a oportunidade demora a passar. É, Como é que faz? é isso. Então, gente, eu acho que esse bate-papo aqui, se ele não servir de combustível e clarear um pouco aí a visão de vocês, acho que precisa de um oftalmo mesmo, talvez precisa fazer uma cirurgia, algo do tipo, porque de verdade, eu gosto muito desse tipo de bate-papo, eu gosto, eu aprendo muito e vejo, e aí a gente consegue, né, ocupando as posições que nós ocupamos hoje, seja dentro do conselho ou fora do conselho, né, cada um de nós tem um papel importante para a profissão. Cada um de nós influencia novas pessoas dentro da profissão. E quando o professor Alexandre vem aqui e compartilha a história dele, eu aprendo com a história dele, e isso vai, inevitavelmente, ajustar o meu modo de pensar no daqui para frente. Né? Como que eu, como professor, como que eu, dentro do conselho, posso, de alguma forma, talvez tentar melhorar isso? Né? Como que o conselho pode ajudar as instituições de ensino? Entende? Então a gente consegue, junto com essa troca de informações, crescer. Professor, muito obrigado. Nosso bate-papo aqui, eu tenho certeza que foi muito enriquecedor. Para mim, foi muito enriquecedor. Falo de coração, porque não é qualquer um que tem aí 33 anos de profissão. É, E o melhor, são 33 anos em curva ascendente, intelectualmente falando. Né? verdade. Começou ali ainda sem ter formação regular, acompanhou a formação a regulamentação da profissão de técnico, buscou graduação, pós-graduação, mestrado, e está aí ainda hoje preocupado com educação. Ele não precisava mais disso, né? Porque a gente sabe que é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça se preocupar com educação, porque a gente, quando está se preocupando com qualidade de educação, a gente não está se preocupando com a nossa vida. A gente está se preocupando com o que isso vai impactar na vida dos outros. E isso só pode ser feito por amor à profissão. Porque você poderia muito bem aí tocar os seus projetos pessoais ali tranquilo, né? E assim, gente, 33 anos já, deixa a galera que está chegando aí se virar. Mas, se ainda há uma pessoa com 33 anos de profissão empenhada na educação, empenhada em ver melhorias para a profissão, é porque ele viu que ainda tem o que melhorar. E muito, porque a nossa profissão é extremamente jovem. E, professor, de verdade, obrigado aí pela sua contribuição nesse nosso bate-papo. Obrigado por não ter desistido da radiologia. Né? O professor tem uma atuação muito forte ali para a região do. Ali é Vale do Parnaíba, né? Isso, Vale do Paraíba, estamos aqui. São José dos Campos, ali, toda aquela região. Né? O professor atua muito forte ali, coladinho ali na capital. Fazem 2 anos, quase 2 anos já, que nós tivemos um encontro presencial, que foi um evento que nós promovemos aí presencial. Antes nós nos encontrávamos muito mais na JPR, né? Mas aí a pandemia tem nos impossibilitado disso. Parece que esse ano jogaram para setembro, é isso mesmo? Eu vi alguns anúncios, algumas divulgações aí, não sei se de fato vai ser 100% presencial, mas o pessoal tá na torcida aí, né? Então, se for, nós nos encontraremos lá novamente. Professor, quer deixar alguma consideração final, deixar suas palavras aí para o pessoal que vai assistir esse vídeo para a eternidade? Ô, Cláudio, primeiro quero agradecer aí o seu convite, parabenizar aí o CRTR, o Cored por essa ação. Acho que a gente divulgar informação, conhecimento é fundamental. Desejo muito sucesso para todo o conselho nessa jornada. Eu sei que não é fácil, tá bom? E para quem vai estar aí nos assistindo, nos ouvindo, realmente, acho que o maior ponto, a maior mensagem é: continue estudando e aproveite essa grande oportunidade que radiologia e diagnóstico nos permite, que é muita evolução, consequentemente, muitas oportunidades e precisa de gente habilitada para ajudar a cuidar das outras pessoas. No mais, aí, sucesso a todos e estou sempre à disposição aí de poder ajudar toda a categoria. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Então, assim, pessoal, nós encerramos aqui mais um bate-papo da Coreia de São Paulo.
está aqui pelo Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos de Radiologia do Estado de São Paulo. Aproveitar aí para deixar aquele forte abraço para todo o corpo de conselheiros, para a nossa diretoria, o presidente Júlio César dos Santos, o nosso diretor-secretário José Elias e o nosso tesoureiro Gian Cláudio. Muito obrigado aí pela organização que tem nos possibilitado promover a educação aqui dentro desse regional. Como o professor Alexandre colocou, não é fácil estar do lado de cá, mas é muito gratificante a gente devolver para a categoria, de alguma forma, tudo aquilo que a profissão nos deu. Né? Se hoje nós estamos aqui nessa posição, fazendo um trabalho árduo de gestão da categoria, é porque em algum momento eu resolvi fazer o técnico em radiologia e continuei estudando, né? E, por de alguma forma, a categoria entender que havia uma representatividade em mim e nos demais que compõem esse corpo de conselheiro, hoje nós estamos com essa responsabilidade que não é pequena, é muito grande, mas aos pouquinhos aí nós vamos devolvendo para a categoria aquilo que a profissão nos possibilitou. Pessoal, muito obrigado. Aproveita para deixar aquela curtida, aquela compartilhada aí. Quanto mais pessoas puderem desfrutar disso. E vou pedir aí para a imprensa deixar o link na descrição, tá? O link do grupo do Telegram, para quando nós formos promover os nossos cursos, que já tem uma cartilhazinha aí para sair, você possa se inscrever com antecedência. E diga-se de passagem, está se esgotando muito rapidamente. Tá ok? Professor, mais uma vez, muito obrigado. O conselho é nosso. Então, as portas estão abertas aí. Assim que essa situação pandêmica der aquela aliviada e a gente puder se encontrar para tomar um café, o senhor é muito bem-vindo. Maravilha. Obrigado. Um abraço a todos aí. Ó. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.